Boa tarde, meus irmãos. Olha, eu quero gravar esse vídeo aqui rapidinho, quero fazer um comentário sobre um vídeo que eu vi recentemente na internet, onde um determinado líder religioso comentou sobre a palavra desigrejados. E no seu discurso ele dizia que muitos são desigrejados, pessoas que chegaram à conclusão aonde podem ter a sua fé em Jesus Cristo, e longe das denominações, ou não pertencer a um sistema religioso. Ele disse claramente nesse vídeo no Instagram, acabei de ver um vídeo, e ele disse que essas pessoas estão equivocadas e que elas precisam pertencer a uma religião, uma denominação, para que elas possam pertencer ali ao corpo de Cristo. Ele cita alguns textos de Paulo falando sobre o corpo de Cristo, que somos nós e tudo mais. Bom, eu vi esse assunto, eu achei interessante e eu gostaria de falar aqui a minha opinião e dizer a vocês que é exatamente o contrário do que ele está dizendo. Se ser desigrejado é não pertencer a um sistema religioso, a uma denominação protestante ou católica ou de qualquer outro inventada pelos homens, mas não perder a fé em Cristo, continuar congregando, como Jesus ensinou, entrar no seu quarto, orar a Deus que te vê em secreto, onde Jesus disse também, onde tiver dois ou mais em meu santo nome, no nome dele, né? Ali eu estarei. Se ser desigrejado é não pertencer a um sistema religioso, mas por fé pertencer à Igreja Universal de Cristo aqui na Terra, bom, então isso se torna um elogio, porque os primeiros discípulos não pertenciam a nenhuma denominação, nem evangélica, nem católica, protestante, nada disso. Qual que era a denominação de Paulo, de Pedro? Quando Paulo escrevia ali uma carta à igreja de Corinto, essa carta não era destinada a um grupo seleto de uma determinada denominação, era a carta aos cristãos que moravam na cidade de Corinto. Isso mostra claramente que os discípulos, os primeiros cristãos, não tinham uma divisão entre si e não criaram outros nomes, né? Além, somente seguindo ali o nome de Jesus Cristo, que unia todos. Então não existia esse negócio de, eu sou do nome tal, do outro nome, né? Essas religiões que vieram adiante depois. Então eu queria fazer esse comentário e dizer, ainda assim, que nós podemos aprender muito com o texto de João também, não entrando especificamente aí na questão do pastor, que é um outro tema, mas é impossível não passar por essa questão lendo João. Eu recomendo aos irmãos que leiam aí João, capítulo 9 e o capítulo 10. No capítulo 9 você vai ver claramente Jesus curando um cego de nascença. Esse cego entra na sinagoga dos judeus e começa a dar testemunho ali, dizendo que Jesus o curou. Porém, está registrado na Escritura, né? Você pode ler aí em João capítulo 9, né? E no verso 22, quando eles chamam os pais deste cego para dar o testemunho, lá está escrito, seus pais disseram, quer dizer, eles não queriam se envolver, né? Eles mandaram a pergunta a ele mesmo, ele já é velho e pode responder por si, e responderam assim porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, quer dizer, alguém confessasse que Jesus era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então ali os judeus já tinham declarado que se alguém confessasse Jesus ser o Cristo, não ia poder mais pertencer à religião judaica. Então os pais dele, temendo, não querendo ser expulso da religião, não confessaram. No entanto, o cego, pode ler no capítulo 9, ele dá o testemunho que Jesus o curou, e eles expulsam ele de lá. Porém, quando ele sai lá fora, ele encontra com o Salvador, com o Messias, com Jesus. Jesus encontra com o cego que foi expulso da religião por confessá-lo. Então, há um diálogo entre Jesus e este cego. Olha só, João capítulo 9, verso 34. Jesus, verso 36. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Ele perguntou isso porque Jesus perguntou para ele assim: você crê no Cristo? E aí ele perguntou para Jesus: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Jesus lhe respondeu, verso 37, tu já os tens visto? É aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. Creio, Senhor. Então ele creu no Salvador e no Messias. Então ali, fala também que Jesus disse assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem
vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Perguntaram para Jesus. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece e continuam cegos e não enxergam até hoje. Jesus começa o capítulo 10, então, dizendo... Então, no capítulo 9, você vê claramente os judeus sendo libertos da sinagoga dos judeus, do aprisco das ovelhas, que era o sistema religioso judaico. Ele é expulso de lá e encontra com quem do lado de fora? Com Jesus, com o Messias, que se apresenta para ele dizendo que é o Cristo. E ele diz, eu creio. No capítulo 10, Jesus continua o seu discurso dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Agora vamos ver aqui quem que é o pastor, quem que o próprio Jesus diz que é o pastor das ovelhas. Se é ele mesmo ou se ele colocou outra pessoa no lugar dele. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. Para fora de onde? Do aprisco. Olha só. E quando, verso 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus diz aqui, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor, as ovelhas pertencem a ele, né? No verso 16, eu estou andando rápido para não ficar longo o vídeo aqui, depois eu vou falar sobre isso com mais calma. No verso 16, ele diz assim, capítulo 10, verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, tá vendo? Ó? Ele chama o sistema religioso judaico de aprisco, libertou o cego de nascença de lá, né? Apresentou-se para ele como o Cristo Salvador, começa o discurso no capítulo 10 dizendo que ele é o pastor, que chama as ovelhas para fora do aprisco, que a conduz e elas ouvem a sua voz. E aí ele diz no verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quer dizer, tem outros apriscos das ovelhas, além do sistema religioso judaico da época, né? Também me convém agregar a estas. Olha só, Jesus então tem a vontade de agregar outras ovelhas que estão em outros apriscos a esta ovelha que foi liberta do aprisco daquela religião. E elas ouvirão a minha voz. Sim, eu ouço sua voz, Senhor, ouço, vou lhe seguir. E haverá um só rebanho e um só pastor. Olha, interessante, Jesus não fala que haverá vários rebanhos e vários pastores, ele fala um rebanho e um só pastor, quando ele conduzir as suas outras ovelhas que estão em outros apriscos para fora. Então, o que eu quero falar para os irmãos é o seguinte, se você é chamado de desigrejado, porque você ouviu a voz do Espírito Santo, ouviu a voz de Deus, passou a reunir-se nas suas casas, com um grupo pequeno de irmãos, não pertencendo mais a uma denominação, a uma instituição religiosa, mas praticando a sua fé como um estilo de vida, buscando a santificação dia após dia, crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, pastor, líder, guia e mestre. Se você for chamado de desigrejado por pertencer à igreja simples de Jesus, que no início não tinha nenhuma dessas estruturas que aí está, no início não tinha um outro Moisés liderando o povo como se estivesse no deserto, e sim que o próprio Messias, como diz em Ezequiel capítulo 34, os irmãos podem ler no capítulo 34, claramente, no verso 23, está escrito assim, ó, eu levantarei sobre elas um só pastor. Aqui no Ezequiel capítulo 34, o Senhor, quando lê o capítulo 34 todo, você vai ver, o Senhor está dizendo aqui que Ele mesmo vai apacentar as suas ovelhas. E Ele diz no verso 23 assim, ó, e levantarei sobre elas um só pastor, e Ele as apacentará.
Jesus, em João capítulo 10, está requerendo para si o cumprimento dessa profecia de Ezequiel 34. Ele está declarando ao povo que ali estava ouvindo que ele é o pastor prometido pelo profeta, que Deus prometeu através do profeta Ezequiel. Então, sobre essa questão dos desigrejados, é o contrário do que muitos dizem. Olha, a fé cristã não se baseia em seguir a homens, e sim seguir a Cristo, o Messias. Ele é o nosso Salvador. Continuem orando a Deus, continuem lendo a Bíblia, continue congregando com os irmãos, com um amigo, com um irmão, com a sua família, orando dentro de casa, louvando a Deus, lendo a Escritura e acima de tudo, praticando tudo que o Evangelho nos ensina através do nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Continue a fazer essas coisas, como diz em Apocalipse, aquele que é santo continua a se limpar ainda mais. Então é isso, continue a fazer isso. E não se incomode se alguém lhe chamar de desigrejado, porque você não pertence a uma religião com um clero humano, e porque você reconhece somente o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pastor, líder e mestre. Além do mais, é Ele que é o autor e consumador da nossa fé, não é mesmo? Não é homem nenhum. E dos demais irmãos, todos sejam abençoados por Jesus Cristo. Leiam a palavra de Deus e vamos seguir o Messias. Em nome de Jesus.